Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre pergaminha feminina. É só minha opinião, tá? Eu nem sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, poucas pessoas, se praticamente ninguém vai ver, se uma, duas pessoas vai ver, eu não sei, mas eu quero expressar minha opinião sobre isso, né? Eu tenho visto bastante vídeos sobre Red Pill, bastante vídeos sobre mulheres que são hipergâmicas. E essas mulheres que sempre escolhem o cara melhor do melhor do melhor de todos, sempre tá em busca daquele melhor de todos, e é um cara que nunca vai chegar. Ela tem esse desejo, essa chama dentro do peito, achando que esse homem algum dia vai chegar, mas isso nunca vai chegar. E mesmo que ela alcance uma pessoa que, vamos dizer, que esteja próximo a isso do que ela deseja, ela nunca vai estar satisfeita. Ela sempre quer a pessoa perfeita. Só que o problema é que a maioria das mulheres não percebem, né, que o tempo passa. Elas têm esse desejo de alcançar sempre o melhor. Muitas das vezes elas nem são o melhor para esse homem e ficam nesse desejo uma coisa que não é recíproca, né? Do que adianta você querer algo muito bom se você não quer ser algo bom para esse bom, tá? Aqui eu não vou usar a palavra mulher, porque não sei se vocês sabem, está tendo uma caça muito ferrenha aos canais de Red Pill, né? Você não pode falar nada que se refere a elas, que sempre tem um governo para querer te sacanear, te proibir, sabe? Como se fosse um crime. Não é crime, cara, isso não é crime. Você falar de coisas que você não concorda, discordar, falar sobre isso, ajudar outros homens a entenderem isso não é crime. Crime é corrupção, é dinheiro na cueca, é colocar a arma na pessoa e assaltar, isso é crime, tá? Isso aqui, falar, diálogo, isso nunca foi crime, tá? E eu quero dar um exemplo de mim, né? Eu, no início da minha fase adulta ali, né, entre a fase de adolescente para a fase adulta, eu era rodeado por minhas primas, né? Tipo, então elas que me falavam sobre essa questão de relacionamento, né? E daí eu já tinha perdido minha mãe, eu não tinha muito com quem falar sobre isso, e sempre ouvia, tanto delas como de outras pessoas, que para se ter um relacionamento era só você ser trabalhador. Cara, isso era lá no início dos anos 2000, tá? Quando eu tinha ali 16, 17 para 18 anos, início da minha fase adulta ali, próximo de chegar à fase adulta, né? E elas diziam isso, que era só você ser um cara trabalhador que você conseguia mulher. Então, a gente, muitos da minha idade, né, uh, tinham essa ideia também. Atualmente eu tô com 39 anos, né? Lá na época, lá, eu era um adolescente para fase adulta, eu via isso e falei, beleza, se é só uma pessoa, ser uma pessoa trabalhadora, ser uma pessoa boa, que eu consigo uma mulher, isso é muito fácil. Só que naquela época era totalmente diferente. Elas ainda não estavam sendo influenciadas por redes sociais, pela mídia, por feminismo, essas coisas, sabe? Só deixando um parênteses aqui, tá? Eu vou usar o termo escolhedoras para não falar muito a palavra mulher, tá? Porque, como eu disse, esses canais de Red Pill estão sendo perseguidos, então evitar esse termo para não dar problema, tá? Então eu vou falar escolhedoras, tá? Só para vocês entenderem. Então, para se conseguir uma escolhedora era só ser trabalhador e ser uma pessoa boa, né? Com o passar do tempo, quando eu era, só para deixar claro aqui, quando eu estava no início da minha fase adulta, eu tinha muita dificuldade de conhecer mulher. Nossa, Deus do céu. Eu acho que eu não era muito bonito. Eu acho que era muito maltratado. Eu até acho que assim. Eu lembro assim que era muito magrelo, com a cabeça grande, parecia um pirulito aqueles de 25 centavos, sabe? Que esse pirulitão com cabeção e o
num palitinho fininho. Então acho que era por isso que eu não conseguia nada, né? Ali já tinha um pouco de hipergamia já, né? Só que assim, era uma hipergamia de um ciclo pequeno, né? Porque se as pessoas não tinham contato muito grande como é hoje pelo Facebook, Instagram, aplicativos de relacionamento, lá nessa época, as pessoas só tinham um meio ali, tinha seu bairro, tinha sua cidade, né? E um meio muito pequeno, então eles tinham aquela hipergamia, mas assim, como elas conheciam homens melhores fora daquilo, dificilmente. Então era mais ali, né? Então eu tinha muita dificuldade. Então, com o passar do tempo, a orientação foi diferente, né? Então, assim, para você ter contato, se relacionar com aquela que escolhe, você tinha que ter uma moto, segundo o que era naquela época. Então eu já era adulto, né? Um adulto bem jovem. Então a orientação dos homens ao redor, assim, Sérgio, né? Meu nome é Sérgio. Sérgio, para você conseguir uma mulher, é só ter uma moto. Então, assim, já era aquilo. Você tinha que ser trabalhador, tinha que ser uma pessoa honesta, responsável, cuidar bem da mulher e ter uma moto. Eu tive uma moto. Depois que eu tive essa moto, eu comecei a conhecer mais pessoas, conhecer mais escolhedoras. Só que não foi a moto que me fez eu conseguir conhecer mais escolhedoras. Na verdade, como eu já era uma pessoa que perdia a timidez e trabalhava numa empresa boa, uma empresa que eu acho que as pessoas viam, entendiam, pô, que empresa bacana, achava que eu tinha uma condição financeira melhor. Eu acho que isso influenciou eu conhecer mais pessoas também. Além do mais, naquela época, assim, eu gostava de academia, eu não era muito shapeado, né? Eu tinha um shape muito básico, assim, muito básico. E eu chegava nas escolhedoras, conversava com elas e tal. Então isso me facilitava um pouco, tá? As melhores escolhedoras, as mais bonitas, eu nunca consegui. Nunca, nunca. Só mediana, escolhedora tamanho GGG 3G XLG, é esse tipo, assim, que eu consegui, entendeu? Mas eu consegui, assim, pra alguma coisinha. E não foi por causa da moto. Só que assim, na época até eu usava sites de relacionamento, cara, e eu tinha muita facilidade para conhecer pessoas em site de relacionamento. Eu sempre dava um match ou outro, assim, era muito fácil, muito fácil. Se comparar com hoje em dia, é muito difícil eu conseguir match. Nossa, você não faz ideia. E, tipo, hoje em dia tá muito diferente, já não basta você ser trabalhador, ser honesto, ser uma pessoa carinhosa, cuidar da mulher e ter uma moto. Agora já não querem mais isso. Além de tudo isso, além da moto, querem um carro, querem que você tenha apartamento, querem que você tenha um baita salário. Salário que, ah, tipo, 1%, sei lá, 5% dos brasileiros conseguem, que é aquela coisa acima de 10 mil. Quem tem salário de 10 mil, cara? Quem tem? E quem tem salário de 10 mil tá bem. Eu digo assim, para nível Brasil, tá acima de muitas pessoas e podem começar a escolher as escolhedoras. Aí já elas já não são mais escolhedoras, elas são as escolhidas, entendeu? Então muda, sabe? E hoje em dia, graças ao Instagram, Facebook, sites de relacionamentos, aplicativos, influências femininas, cara, mexeu com a cabeça dessas escolhedoras. Então elas querem os caras do top, do top, do top, do topo, assim, os milionários. E não vai dar, cara. Não vai, a conta não fecha. Como os vídeos dos influencers aí, Red Pill, Disney, a conta não fecha, não sobra pro beta e não vai sobrar mesmo. Então, assim, a gente tem que cuidar muito, cara, cuidar muito, assim, a gente pode chegar, conversar, tentar um relacionamento, mas não cria expectativa, porque realmente elas estão muito fora da realidade. Eu ouvi aquela influenciadora, ah, deixa eu lembrar o nome dela aqui, Bertolazzi, esqueci o nome dela, alguma coisa Bertolazzi, Pietra Bertolazzi. E tipo, ela falou assim que ela tem um vídeo sobre uma mulher padrão contra, sei lá, 20 feios, uma coisa assim. Ela fala sobre a beleza e a atratividade, ela fala que são coisas diferentes, né? E daí, tipo, uma pessoa pode ser atrativa e não sendo bela,
Só que hoje em dia, cara, as escolhedoras estão muito malucas e, tipo, elas estão pior que homem, elas estão muito visual, então elas querem uma pessoa bonita, querem uma pessoa bonita e, tipo, a gente que é homem, que a gente quer visual, a gente quer uma escolhedora bonita. Então, essas escolhedoras estão fazendo o nosso papel. Então elas estão escolhendo os homens mais bonitos, os caras mais cheios, os mais top, os caras mais endinheirados, os caras mais tudo. E estão sonhando que isso vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu dou minha palavra, isso não vai acontecer. E tipo, o tempo passa, então a pessoa, 20 anos, que é o top, aí esse top não chega, aí fica lá aguardando, e fica passando na mão de um monte de cara meio top, né? Não vou dizer que eles são top, mas eles se disfarçam de top. Passa na mão deles. 25 anos. Continua passando na mão dos meio tops. 30 anos, de novo na mão do meio top. Nunca chega o top para ela. E ela sonhando, sonhando, acreditando, acreditando. Nunca casou. E pode ter tido filho, pode não ter tido filho, vai depender. Aí chega ali com 35 anos, aí aquela fichinha do fliperama ali, sabe? Do fliperama ou do, lembra do orelhão que a gente fazia ligação, colocava ficha? Então colocava ficha, aquela ficha caiu. E agora? O top não veio. Passei na mão de um monte de top. Não tenho filhos, ou tenho vários filhos. E agora, o que você vai fazer da sua vida? Entende? E daí elas estão prejudicando a si próprias, cara. Não somos nós. É claro que isso chateia, né? Porque a gente quer um relacionamento, quer casar, quer ter filhos, o cara, o Betinho honesto, o cara, o afegão médio, aquela pessoa média ali, que não é uma pessoa muito feia, nem muito bonita, mas tá ali no meio, cara, não sobra nada pra gente. Então a gente quer e a pessoa fica fazendo isso, sabe? É decepcionante, é triste isso aí. E daí passa o tempo, 35, 40, 45 anos, aí caiu a ficha, e aí? Tarde demais, né? O Top não vai vir. O Top já tá casado, o Top afinou já afinou a vara de tanto usar nelas, né? E agora o Top arrumou a dele e sossegou, né? E ela ficou lá. Então, estão prejudicando a si próprias, né? Esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então eu vou encerrar por aqui, mas eu queria falar isso, né? Minha opinião. Se o vídeo ter um pouco de visualização, eu vou fazer outros, mas se não tiver, talvez seja o primeiro e o último. Tá certo? Valeu, até a próxima.